Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. Hoje o nosso assunto vai ser sobre cigarros eletrônicos. Um problema extremamente sério que vem chamando cada vez mais atenção, principalmente das autoridades, dos especialistas. Há um tempo atrás, a nossa conversa foi com um médico pneumologista e hoje o foco é nas crianças e adolescentes. Por isso, nós viemos até o consultório do Dr. Alberto André Pipe Schmidt, ele que é médico, pediatra e ibiatra, e vai nos alertar sobre os riscos, sobre os perigos, principalmente como prevenir esse sério problema. Boa noite, doutor. Obrigada pela sua recepção aqui no seu consultório. Primeiro, eu gostaria de ver com o senhor isso. Há uma lei, enfim, também. A Anvisa proibiu desde 2009 o uso dos cigarros eletrônicos, porém, eles ganham aí uma representatividade, infelizmente, e vem aí atingindo as crianças e adolescentes, quer dizer, está tendo uma procura muito grande. Isso preocupa muito, certo? Eu acho que a história do tabaco ela é já desde o início do século passado, né? E a gente fez todo um programa junto às sociedades médicas de fazer com que a população, de maneira científica, entendesse que o cigarro, o tabaco, ele causa muito malefício para a saúde, a fumaça do cigarro também. Então, os estudos mostraram que a nicotina e todos os outros agregados que tem no tabaco causam câncer de pulmão. E a fumaça passiva do cigarro causa inúmeros problemas respiratórios para as crianças, principalmente que convivem com fumantes, e várias patologias respiratórias são agregadas à fumacinha do cigarro. Década de 70 e 80 se fumava no avião, se fumava no ônibus. E tu ia no restaurante e tu tinha aquela fumacinha inóspita do teu lado e tu tá comendo, né? Graças a Deus, e aos meios médicos, isso ficou bem definido. O fumante tem o seu direito de fumar ao ar livre, com algumas restrições, mas isso teve em termos de saúde pública no mundo, foi um dos grandes avanços, e o Brasil foi reconhecido como grande batalhador contra o tabaco. E foi uma luta muito grande contra essas indústrias multinacionais muito fortes, né? E o que acontece? A indústria do tabaco ela é muito poderosa, e a adição pela nicotina, que é uma droga lícita, eles tentaram de outras maneiras. Como o cigarro já não estava dando tanto ibope, nós tivemos uma redução muito grande de fumantes nessas últimas décadas, isso foi muito importante para a saúde pública. Eles estão lançando agora não, no início do século, né, o cigarro eletrônico, que é um dispositivo que tem a nicotina e mais uns líquidos lá, e que o cara liga o dispositivo à bateria e inala aquela substância, né, que é da mesma maneira tóxica, né, para o aparelho respiratório, e ela é tóxica como aditivo no cérebro, com uma quantidade de nicotina, como tem o narguilé, como tem o cigarro eletrônico também. Certo, doutor. Realmente é muito preocupante o tabagismo como um todo, né? Ainda mais agora essa questão do cigarro eletrônico, que muita gente não tem essa dimensão dos prejuízos que ele pode causar à saúde, né? Que vai muito além da área pulmonar, envolve aí outros órgãos, enfim. E o que falar, então, das crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento? Quer dizer, é muito sério, muito crítico, certo? Eu me lembro que, há anos atrás, a mídia, por exemplo, nas novelas, não se fumava mais em novela. A gente conseguiu, né, porque o pré-verbal, o subliminar, para uma criança é fundamental. Se tu disser para uma criança que não deve fumar e o pai fuma, isso não adianta absolutamente nada. Da mesma maneira, tu proibir deixar o cigarro em segundo plano, mas a moça bonita fumando numa televisão,
o rapaz também fazendo com que o cigarro seja uma coisa de poder, de status. Isso dá uma mensagem subliminar para as crianças e para os adolescentes que isso é uma coisa de poder, empoderamento, né? Então, isso realmente ficou muito complicado. E a indústria farmacêutica lançando mão desses produtos com certo aromatizador, que não tem aquela fumacinha incômoda para o lado, né? Está tentando, de alguma maneira, seduzir principalmente os adolescentes, né? De que é uma coisa que não tem problemas, que ela é mais inócua, que os estudos ainda não comprovaram que pode dar câncer. Isso é uma questão de tempo. Certamente vai dar câncer. Certamente o que acontece também, que a gente tem recebido, pacientes que potencialmente são alérgicos. E o que acontece? Aqueles adolescentes inalam aquele líquido aerosol e têm tido problemas respiratórios, do tipo rinite, bronquite, às vezes tem que ser internado para receber corticoide, oxigenoterapia, tá? Pela inalação e pelo aspecto tóxico daquelas substâncias em alguns organismos. Tá? Então, tem risco sim, tem bastante risco, tanto do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista de alergia respiratória e de algumas coisas que a gente ainda não sabe, porque é muito novo ainda, né? Exatamente, doutor Alberto, porque é algo novo, quer dizer, ainda criança, é uma situação que já pode repercutir, imagina, a médio e longo prazo. E na sua visão, o que pode estar influenciando outros fatores, além dessa questão, claro, como o senhor comentou, do status, dessa ideia de que não é tão de que é inofensivo, e na verdade não é, mas o que mais pode estar alimentando, digamos assim, essa ideia e induzindo esses adolescentes a fazerem uso? Eu acho que é experimentar, né? A adolescência é uma fase da vida em que é comum a experimentação. E, baseado nessas premissas que a gente conversou até agora, eles pelo grupo de amigos, né, eles fazem um grupo de relacionamentos. E se um fuma, isso torna com que, para fazer parte daquele grupo, eles vão ter que se engajar. E algumas pessoas são mais suscetíveis, outras menos. Só que alguns poderão fumar e não ter maiores consequências de termos alérgicos, como eu falei anteriormente, mas outros poderão manifestar sintomas, né? E a mídia é muito forte, né? E esse é o grande problema, né? Tem uma novela agora numa outra televisão aí, que aquilo que eu disse anteriormente, as pessoas não estavam mais fumando em novela. Isso era um grande ganho. Mas é que na novela de tema se fuma porque é cultura. A cultura também, nesse mesmo projeto que é lançado nessa outra rede de TV, é para o cuidado do meio ambiente, é contra a discriminação homofóbica, e que é uma coisa também cultural e que está se tentando mudar. E da mesma maneira tentaria se mudar. Por que botar o peão fumando? Não precisa. Ele não precisa estar fumando em cena. Isso é uma dupla mensagem da mídia que realmente prejudica em muito o adolescente. Exato, doutor. E um ponto que também chama bastante atenção é a facilidade de acesso a esses dispositivos. Quer dizer, muitos aí vendidos via internet, e como hoje em dia, principalmente os jovens, estão cada vez mais conectados, isso de alguma maneira também facilita. Na sua opinião, né, o que poderia e deveria ser mudado nesse sentido para tentar minimizar esses impactos ou dificultar um pouco mais esse acesso? Eu acho que tem que ter uma regulamentação, tá? Infelizmente, nesse país, é uma regulamentação, né? As pessoas vão ter que... ainda é proibido, eu acho, a venda para menores de 18 anos, né? Mas eles têm acesso por outros mecanismos que têm que ser regulamentados. Essa é a minha opinião. Tá? E, junto com isso, uma educação, um sistema de educação, vamos dizer assim, relacionado às mídias, aos colégios, às secretarias municipais de saúde, estaduais de saúde, realmente reforçando aquilo que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem apregoado, dos riscos da adesão, né? Porque a nicotina é uma droga.
é uma droga lícita, mas é uma droga. Quanto mais precoce for o início da nicotina no teu cérebro, mais adição tu vai ter. E algumas pessoas geneticamente predispostas, elas não vão conseguir mais largar a nicotina. Infelizmente é isso. Algumas até podem, com um pouco de mais ou menos dificuldade, conseguem largar, mas muitas não conseguem, porque é uma droga lícita, né? Vendida com certas restrições que a gente conseguiu, mas está sendo abusivo agora com o novo incremento do cigarro eletrônico. Né? Que junto com aquele aromatizador, com aqueles aromas que chamam a atenção, são, vamos dizer assim, um gatilho para que se consuma, com essa ideia de que ele é mais benigno do que o cigarrinho, que fica aquela fumacinha irritante, realmente ela está seduzindo os adolescentes, e aquela nicotina embutida naquele dispositivo com a bateria é tóxico, sim. É aditivo, sim. A nicotina vai viciar. Bom, doutor, e realmente, né, essa questão dos pais irresponsáveis, a gente sabe que a preocupação deles deve ser imensa também, assim como das autoridades, dos médicos, como o senhor. Então, esse momento que a gente está aqui conversando, a gente aproveita também para tentar auxiliar eles de alguma maneira. O que o senhor diria nessa missão, né, de tentar aí tanto prevenir, ou se já tem algum caso de que identificou aí um dispositivo com o filho, enfim, o que pode ser feito para auxiliá-los nessa missão aí de lidar com esse problema? Eu acho que é aquilo que eu falei, a dupla mensagem. Né? Eu acho que se a gente conseguir que a criança ela vai seguir aquelas coisas que estão vivenciadas no dia a dia. Se o meu pai fuma, eu provavelmente vou ser um adito. Então, perde-se totalmente a autoridade, não como autoritarismo, a autoridade para te dizer para um filho que tu não deve usar em determinado dispositivo. Então, primeiro, o exemplo. A criança é muito do subliminar. Né? Segundo, que dentro disso se explique os malefícios e se tenha uma dificuldade de que ele tenha acesso a isso, né? Com uma regulamentação dentro de um serviço de legislação que a gente vai ter que ter bem claro, né? E a partir daí as escolas consigam nas suas aulas de ciências, aulas que eles têm, eu sei que às vezes eles têm, colocar que da mesma maneira que o cigarro causa câncer no pulmão, o dispositivo eletrônico, o cigarro eletrônico também tem um potencial alergogênico e de fazer com que a criança possa sofrer de outras doenças, além do câncer, além das bronquites, além das rinites, além das otites que elas podem manifestar, principalmente relacionados ao cigarro. Muito bem, doutor Alberto. Gostaria de agradecer novamente, então, o senhor que nos recebeu aqui no seu consultório para esse bate-papo, sem sombra de dúvidas, esclarecedor e que merece, sim, muito debate. A gente volta em alguma outra ocasião a comentar sobre esse e outros assuntos. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigado por ter me convidado para participar. Eu acho que esse aspecto preventivo na criança e no adolescente sempre é maravilhoso de se tratar. E tenho a dizer para os adolescentes, assim, namorem, né? Façam exercícios físicos, fiquem com grupo, arranjem um grupo que não precisa fumar, tá? Não há necessidade de fumar para ser feliz, não há necessidade de ter o cigarro eletrônico para ter status. Vão namorar, vão fazer exercícios, vão criar um grupo saudável, com música, com violão, e deixa o cigarro para as gerações que já passaram e que se adoeceram muito. Vocês não precisam adoecer agora. E com essas dicas, então, do Dr. Alberto, a gente encerra o programa de hoje. Agradeço também a sua companhia, lembrando que você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos uma excelente semana.